Eu me considero um viciado em videogames. Já foi um problema muito grande na minha vida. Hoje não é mais gigantesco, mas ainda é um problema. Ainda tô lutando contra essa parada. É uma parada que eu tenho recaídas até hoje. Inclusive, foi esse o motivo de eu estar gravando esse vídeo aqui. Por várias semanas, meses que eu tô fazendo esse quadro aqui, eu nunca nem pensei em falar sobre esse assunto, mesmo sendo uma coisa que tá na minha vida, que eu acho muito importante pro público, né? Meu público é de 15 a 25 anos aí, principalmente o masculino. Eu acho que é um assunto muito relevante na vida de vocês, mas nunca me passou pela cabeça. E só agora que depois de eu ter uma recaída, depois de eu ter ficado uma semana inteira preso jogando, tá ligado? Aí eu pensei sobre esse assunto e agora eu tô me sentindo melhor pra fazer esse vídeo aqui pra vocês. Então vamos começar aí o 10º episódio dessa série, desse quadro, com os relatos de um viciado em videogame. Eu já pensei muito em como que eu ia começar a falar sobre esse assunto aqui. E eu acho que a melhor forma é começar pelo começo, né? É falando como é que eu entrei nessa parada e como é que eu comecei a me viciar nos videogames. Então, eu comecei, acho que a primeira vez que eu joguei videogame na vida, eu acho que eu tinha uns 7, 8 anos mais ou menos. Foi bem cedo, não é tão cedo comparado com outras pessoas, com as crianças de hoje em dia, né? Que tem 4, 5 anos jogando videogame já. Alguns que tem 2 anos já estão jogando no celular, alguma coisa assim. Mas 7, 8 anos é uma coisa muito precoce, é uma idade onde você tem que tomar muito cuidado com a sua criança, com o seu filho, tá ligado? Porque qualquer coisinha qualquer estímulo que você dá pra ele, ele absorve de uma forma inacreditável e ao longo da vida isso pode ser uma coisa muito boa ou muito ruim pra criança. Mas então, foi nessa idade que eu joguei videogame pela primeira vez, foi um PS2 que eu tive. E até aí nem foi um problema muito grande. Eu nem jogava o dia inteiro, eu jogava só de vez em quando. Era um dos brinquedos que eu tinha, tá ligado? E outra também, eu nem fazia nada demais. O que uma criança de 7, 8 anos faz? Vai pra escola, nem tem dever de casa. Eu ia jogar bola, eu precisava almoçar, jantar, tomar banho nas horas certas. Isso eu fazia, eu não tinha nenhum problema em fazer essas coisas. Não era uma coisa que me atrapalhava nessas coisas básicas, pelo menos. Eu não deixava de fazer nada por causa do videogame. Consegue me entender, né? Agora, o problema mesmo, a merda começou quando eu tinha meus 12 anos. Foi nessa parte da minha vida onde aconteceu muita coisa ruim, onde eu olhava ao meu entorno e tudo que eu via era problemas, era coisas chatas, ruins, coisas que eu não queria fazer, coisas que me eram negativas, que me eram problemáticas e que me traumatizaram ao longo da minha vida. Eu já até contei sobre essa fase da minha vida aqui, acho que foi no primeiro vídeo desse quadro, inclusive. Quem quiser dar uma olhada lá. Mas era uma fase onde eu tava tendo problemas na escola, problemas com os amigos. Foi nessa idade também que eu tive um problema no joelho, que eu tenho esse problema até hoje, eu trato até hoje, é um problema na minha vida até hoje. E naquela época foi onde ele surgiu, né? Onde ele me atacou. Isso é importante porque foi a parada que me fez parar de jogar bola, parar de fazer exercício físico, parar de fazer qualquer coisa relacionada a atividades físicas, a brincar, né? Eu comecei a ficar mais tempo sentado na frente do videogame. Isso foi mais ou menos com 12 anos, então conforme o tempo foi passando, pior eu fui ficando. E nessa idade já era um problema na minha vida. Com 12, 13 anos ali já era um problema na minha vida mesmo. E o pior é que eu só fui identificar isso como um problema, eu só fui ver que isso deveria ser mudado na minha vida anos depois. Isso foi só há 3 anos atrás, quando quando eu tava no ensino médio já, quando eu tava saindo do ensino médio. Aí que eu me liguei, pô velho, essa aqui é a maior merda da minha vida. Eu vou explicar rapidamente como é que funciona para você começar a abusar de alguma coisa. Nessa época, quando eu tinha uns 12, 13 anos, foi quando eu comecei a ficar jogando o dia inteiro. Coisa de assim, 10 a 15 horas por dia. Era muita coisa mesmo. Praticamente todo o tempo que eu tava acordado, eu tava jogando, se eu pudesse, né? E por que eu comecei a jogar tanto? Como é que isso rolou, tá ligado? O que mudou na minha vida para isso começar a acontecer? Então, é assim que funciona basicamente. Você só exagera em alguma área da sua vida, você só começa a ter um excesso muito grande de alguma coisa na sua vida quando você tem algum outro problema que você não tá conseguindo superar. Por exemplo, quando eu tava ficando muito tempo no meu quarto jogando, era basicamente um refúgio pra mim. Era uma coisa que eu tava fugindo de alguns problemas que eu tinha e me enfurnando no meu quarto pra jogar o dia inteiro, tá ligado? Por quê? Porque daí eu evitava os meus problemas. Eu olhava em volta de mim e tudo que eu fazia, todas as áreas da minha vida tava uma merda, tava uma catástrofe completa. Aí quando eu ligava o videogame e começava a jogar, eu esquecia tudo aquilo e ficava no meu mundinho ali sem os problemas me afetarem, tá ligado? Tudo sumia da minha cabeça. Isso até parece ser positivo, mas se torna algo negativo quando
o videogame em si se torna um problema, se torna um vício, e principalmente quando esses problemas que você está fugindo começam a se tornar gigantescos, começam a se tornar coisas que você não consegue mais controlar e que agora você tem muito mais dificuldade de enfrentar eles. Ou seja, é um ciclo, né? Quanto mais eu jogo, mais os meus problemas crescem. Quanto mais os meus problemas crescem, mais eu preciso jogar para esquecer eles, para fugir deles. E é assim que nasce o vício. Então é aquilo que eu tinha falado, todo o excesso é causado por algum problema que você não está conseguindo superar. Alguém que come demais está procurando refúgio na comida. Alguém que faz muitas compras está procurando refúgio nas compras. E é claro, existem alguns desses refúgios, algumas dessas válvulas de escape, como eu gosto de chamar, que são positivas para sua vida. Tem gente que, sei lá, lê bastante porque tá querendo fugir dos problemas. No lugar do videogame, o cara tá usando os livros. Isso é muito bom. E tem gente que no TikTok, inclusive, você consegue ver aí, são pessoas que usam a academia como essa válvula de escape. Quanto mais eu treino, mais eu esqueço meus problemas. E é assim que funciona. Quanto mais você faz alguma coisa, quanto mais excesso você tem em alguma coisa, significa que o seu problema está cada vez maior. E é por isso que o vício é uma merda, porque você está aprendendo a fugir dos seus problemas com aquela parada. Você está usando o videogame para fugir dos problemas. E aí o que acontece? Hoje em dia eu estou precisando, sei lá, completar um projeto, editar um vídeo e aí fazer alguma coisa desse tipo, e eu tô com aquilo na mente, pô, velho, se eu começar a jogar videogame, esse problema vai sumir. E não vai, tá ligado? O problema não vai sumir, ele vai só aumentar cada vez mais. Eu imagino que boa parte de vocês, eles vão estar pensando assim, eu não fico pensando em videogame o dia inteiro, eu consigo fazer as outras coisas da minha vida sem jogar videogame. Se eu ficar uma semana, um mês sem jogar videogame, eu fico de boa. E rapaziada, eu também sou desse jeito, eu também sou desse tipo de pessoa que consegue ficar o mês inteiro sem jogar videogame, assim, tranquilamente. Eu não vou ficar insano, não vou ficar em abstinência, completamente louco. Não vai acontecer isso. A grande parada é que eu não consigo focar em um projeto sabendo que eu posso a qualquer momento ligar meu videogame e começar a jogar. Quando eu ainda estava na escola, não era um problema pra mim. Eu conseguia focar na aula, eu conseguia fazer as coisas ali tranquilo. Agora, quando eu vinha pra casa, não existia lição de... Eu nunca fiz lição de casa na minha vida. E um dos principais motivos, com certeza, era esse. Eu não conseguia pegar, abrir o caderno, começar a fazer as lições, sabendo que ali do meu lado tá meu videogame, tá ligado? E é assim que funciona o vício, inclusive. O gatilho é a parte fundamental para você esquecer um hábito negativo ou um vício. Qual é o meu gatilho no caso? O meu gatilho no caso é, eu tô com o meu videogame ali do meu lado e é só eu pegar e jogar. É simples, tá fácil ali pra mim. Se eu tivesse na escola, por exemplo, eu ia ser uma máquina do foco. Mas em casa isso se torna inviável pra mim. Quem tem um vício em comida ou quem come demais, né? Quem come para esquecer os problemas, vamos dizer assim. Qual é o gatilho da pessoa? Ela tá ali com a comida na mão. É fácil, é uma coisa simples, é só você pegar e comer. É prazeroso, não vai te dar nenhum problema. Você não vai precisar fazer um esforço muito grande para conseguir. É fácil, é simples, é um gatilho que você sempre vai ter ali do seu lado. O grande problema do vício é que ele não te deixa enfrentar os seus medos, os seus problemas. Esse é o grande problema que todo vício tem. Mas agora, alguns vícios, como por exemplo, vício em drogas, vai te dar alguns outros problemas, como por exemplo, problemas de saúde, vai gastar muito dinheiro com aquilo, vai talvez se distanciar da família para conseguir drogas, essas coisas. Se você tem um vício em comida, se você come para esquecer os problemas, você vai começar a engordar e inevitavelmente você vai começar a ter problemas de saúde por causa disso. E os videogames também têm esses problemas extras, né? O grande problema de todo vício é que ele não te deixa enfrentar os seus medos e os seus problemas. Agora, alguns dos problemas específicos do videogame são, por exemplo, você vai perder a capacidade social. Eu já fui uma pessoa muito tímida, uma pessoa que tinha muita dificuldade em conversar com os outros. Por quê? Porque eu ficava muito tempo no meu quarto, muito tempo me isolando das pessoas. E aí é claro, é óbvio que isso se tornou um problema na minha vida. E aí é aquela coisa, cai naquele ciclo, naquela bola de neve. Quanto maior é esse meu problema, mais eu quero ficar jogando para fugir dele. Quanto mais eu jogo para fugir dele, maior ele vai ficando. A grande parada do vício é você quebrar esse ciclo, é você sair dele e falar assim, vai tomar no cu, não vou ficar jogando porra nenhuma não, vou sair na rua, conversar com todo mundo, não quero nem saber, vou fazer alguma coisa do tipo para melhorar, tá ligado? Para se progredir. O vício é inimigo completo do progresso. É ele que te impede de enfrentar seus medos, de enfrentar seus problemas. E o vício em videogame, no caso, ele cria alguns problemas, como por exemplo essa dificuldade de interação social e alguns outros também, como por exemplo o sedentarismo. Uma pessoa que fica o dia inteiro no quarto, ela vai ter algum problema de coluna por ficar sentada na cadeira por muito tempo.
ela não vai fazer academia, vai ficar o tempo inteiro só comendo, vai ser sempre uma comida do lado, então ela come, tá ligado? Aí quando você vê uma pessoa que fica o dia inteiro deitado no quarto, sem fazer nenhum exercício e comendo, e aí se torna uma pessoa sedentária, uma pessoa mal de saúde. Aí quando você vê, cara, esse vício te traz alguns outros problemas que você nem tinha antes de começar ele. Existem os problemas que você tinha antes de começar até o vício e problemas que você adquiriu por causa do vício, é isso que eu tô querendo falar. É claro que é possível você jogar videogame, jogar bastante videogame e não ter essas características. Se você não tem nenhuma delas, se isso não é um problema na sua vida, mas agora olha só, se isso não é um problema na sua vida, você pode mentir pra mim o quanto quiser, mas agora não minta pra você mesmo. O videogame ele é ou não é um problema na sua vida? Se você pensou, talvez seja... Cara, se isso é um problema na sua vida, você está viciado e você precisa tratar isso, você precisa entender como é que funciona o vício e você precisa fugir dele. Pensa bem, comece a reparar nas suas ações. Quando você se depara com algum problema, você começa a fugir dele indo pro videogame. Quando você está jogando, você está te tirando de alguma outra situação que você poderia estar progredindo, como por exemplo, fazendo um trabalho de escola, interagindo em algum grupo, você está perdendo suas interações sociais, você está perdendo a capacidade de fazer algum trabalho de escola. Se você está perdendo essas capacidades, se o videogame está sendo a causa dessa perda dessas capacidades, cara, você está viciado nessa porra, você deve parar de jogar o mais rápido possível. E como você faz para você perder esse vício? Como você faz para você deixar de ser um viciado de videogame? É só você pegar o videogame, quebrar no meio e jogar fora? Não, não é assim que funciona, cara. Todo vício, na verdade, todas as coisas na vida, você tem que começar progressivamente. Ou seja, começar de baixo, começar com o fácil, começar com o mínimo. Eu jogo todo dia 10 horas por dia. Cara, começa a se cobrar pra jogar menos. Começa a cobrar pra jogar 8 horas por dia, por exemplo. Mas ainda é muito. Sim, mas é o primeiro passo. Começa a jogar 8 horas por dia, depois 6 horas por dia. Aí depois você começa a não jogar mais nas segundas-feiras. Aí você começa a jogar menos nas segundas-feiras, 4 horas por dia todos os dias. Aí agora você não joga mais durante os fins de semana. Agora você... aí você vai diminuindo, até que em algum momento você vai se ver como uma pessoa que joga eventualmente, joga quando dá, joga. Você só joga e não é mais um problema na sua vida. É claro, às vezes você vai ter uma decaída, que nem eu mesmo. Eu comecei esse episódio aqui falando que eu tive uma decaída. Eu comecei a jogar bastante essa semana. Fiquei muito mais do que eu normalmente fico jogando. Mas o importante, cara, não é você nunca decair. O importante não é você, nossa, nunca mais joguei videogame. O importante é você estar sempre diminuindo. O importante é você estar sempre percebendo essas suas recaídas e se prevenindo contra elas. E fazendo as paradas para você ter cada vez menos decaídos e você estar sempre progredindo nessa questão. Então, rapaziada, eu acho que isso é tudo que eu queria falar sobre vícios. Se você tiver alguma dúvida, algum relato que vocês queiram falar nos comentários aí, vai ser muito bem-vindo mesmo. Então é isso, rapaziada. Quem quiser me ajudar no engajamento do YouTube aí, tamo junto demais. Esses vídeos que estão aparecendo na sua tela aí, um deles é a playlist de todos os vídeos desse quadro aqui, onde eu conto várias histórias da minha vida para tentar inspirar vocês, para tentar causar uma identificação e quem sabe dar algumas dicas boas para ajudar a melhorar a vida de algumas pessoas. E esse outro vídeo aí é um que o algoritmo do YouTube te recomendou. E até o próximo vídeo aqui do Costa.